a palavra para a doutora Glícia. Quer dizer, ele é psicólogo, né, Glícia? É total, já é Eu nada. sou, não. Eu queria tanto Glícia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer muito a oportunidade, o convite, né, de estar aqui e dizer que o nosso fórum, esse fórum de família do qual eu sou membro, é o único fórum da Emerge que conta com a presença de um profissional da equipe técnica. Isso me honra muito, né, representar os colegas. Eu estou aqui representando a equipe técnica de Serviço Social e Psicologia, apesar de nós termos a nossa colega Maria Luísa Valente, né, que é assistente social, porque a desembargadora Kátia, enquanto presidente do fórum, descobriu, né, teve essa sensibilidade de perceber que é necessário um profissional da área técnica que presta auxílio aos juízes, né, ao juízo de família, para compor, para que a gente pudesse participar dessas discussões, né? E então formalizou esse pedido, porque tradicionalmente a escola, esse lugar é de juízes, promotores e defensores. Então eu estou aqui, né, graças a essa magistrada que teve essa sensibilidade. Eu sempre agradeço a oportunidade, sempre. Sempre aprendo muito em vir aqui, e essa interface do direito, da psicologia, né, do serviço social, é uma área muito importante nossa de trabalho, e é onde a gente aprende muito, né, mais do que traz da faculdade pronto, a gente aprende aqui dentro, na prática, né. Eu quero cumprimentar as pessoas aqui que estão do meu lado, meu professor Luiz Paulo, que é meu amigo e professor, com quem eu descobri o prazer de estudar Direito. Sou bacharel em Direito e fui fazer curso preparatório para concurso. Na época, eu queria ser promotora de família e fui estudar Direito com o Luiz Paulo no CEPAD. Me apaixonei pelo direito de família e, graças a ele, né, com uma linguagem didática e muito fácil, hoje tenho a honra de estar do lado dele também. Para mim é uma honra. Agradecer ao Flecha por ter aceito o nosso convite. O Flecha foi meu professor aqui na Emerge, no curso de Processo Civil, na pós-graduação. E as aulas sempre didáticas, sempre com questões práticas e sempre assim que me levavam a ter curiosidade para estudar processo civil, que eu acho que é tão complicado. Eu achava complicado, né? Mas você consegue fazer fácil, né? Acho isso tão bom, né? Obrigada, Flecha, por ter aceito o convite, por estar aqui. E ao professor Sandro Gaspar, professor aqui da Emerge e de outras instituições também. Eu quero dizer que eu não o conhecia e eu adorei as suas palavras, adorei a maneira como você colocou as coisas, a sensibilidade, o amor com que você fala da sua profissão, desse lugar de advogado e da contribuição que você tem a dar para o mundo jurídico, né, com essa postura, com esse pensamento, né. E quero te dizer que você já é psicólogo nato, você não precisa fazer psicologia, você já traz isso, né. Agradeço. Desembargador César Cury, que está aqui presente também, que eu sei agora que tem uma missão muito importante, né, que é formar essa equipe de mediação, que vai falar logo após sobre esse núcleo de resolução de conflitos que existe no tribunal desde 2011, que é o núcleo responsável pelo setor de mediação e conciliação, né. E aí eu queria esclarecer, para isso que eu estou aqui, minha fala vai ser breve. Qual é a diferença? O Flecha já colocou bem a diferença de mediação e conciliação, né, de como é que esses procedimentos hoje são tratados no Código. E dentro disso existe muita confusão sobre essa questão do papel do psicólogo de família, de qual é a função que esse profissional tem dentro do Código, né, dentro da parte prática, vamos dizer assim. Então, eu vou colocar hoje, eu sou psicóloga aqui da capital, trabalho há 20 anos na instituição, sou do primeiro concurso de psicólogos, e eu trabalho no núcleo da capital, responsável pelo atendimento de todas as varas de família. Inicialmente eram 18, agora são 10, mas nem por isso diminuiu a demanda, ao contrário, né? E o nosso núcleo é um núcleo responsável por prestar auxílio aos juízes de família, né? Está aqui a doutora Regina Fábricas, que é a juíza titular da 9ª de família, que é uma juíza parceira, que trabalha junto com a gente, que valoriza o nosso trabalho, né? E o nosso núcleo hoje tem um trabalho muito bonito, eu acho, assim, eu acompanho desde o início que eu estou lá, né, porque a gente viu crescer esse trabalho, viu crescer essa importância.
Quando a gente chegou aqui, nós não sabíamos o que fazer. Foi feito o primeiro concurso de psicólogo e a gente não sabia direito. No concurso caiu ECA, constitucional, família, 50% direito, 50% psicologia, mas a gente não sabia direito qual era o nosso papel aqui dentro. E a gente foi construindo isso, né? E hoje existe um trabalho de uma verdadeira parceria. E eu defendo a ideia de que a palavra equipe multidisciplinar ela não se restringe só à equipe técnica do juízo. Ela abrange também esses outros profissionais que não são só os técnicos, os experts, mas que também é o juiz, é o Ministério Público, é o advogado, né? Porque a gente faz de verdade, na prática, um trabalho muito em parceria, né? A gente faz um trabalho conjunto. Então, assim, nosso trabalho hoje, o trabalho do psicólogo de vara de família, nós estamos dentro do Código de Processo Civil enquanto auxiliares da Justiça. Se eu não me engano, artigos 139 a 1 e seguintes, até o 45, ou mais alguns. Os auxiliares são aqueles profissionais que prestam auxílio ao juízo com o seu conhecimento técnico. Nos lugares em que há concurso público, esses profissionais é feito concurso público, mas em algumas comarcas pequenas, onde não tem técnico com formação em nível superior, até aceita-se, admite-se, né, profissionais que não tenham essa qualificação técnica, que sejam de confiança do juízo, né, que os contrata. Então, nós somos assistentes sociais, médicos, psicólogos, engenheiros, arquitetos, enfim, vários outros profissionais que temos conhecimento técnico do assunto para responder alguma questão formulada pelo juízo, né, para auxiliar na decisão de algum processo. Então, o nosso trabalho nas varas de família hoje é um trabalho de avaliação psicológica. A avaliação psicológica é o termo utilizado pelo Conselho de Psicologia. A avaliação tem sinônimo de laudo. Parecer psicológico é uma outra coisa que não cabe agora colocar. Mas o trabalho hoje do psicólogo judiciário, o psicólogo que é contratado pelo Poder Judiciário, é de fazer avaliação psicológica. Isso é muito diferente de mediação e de conciliação. O que aconteceu na prática durante algum tempo é que, como não tinha ainda um setor formalizado, não tinha ainda uma estrutura muito definida, formal, nós fazíamos no nosso setor alguns encontros que nós chamávamos de grupos de reflexão. E, nesses encontros, a gente reunia pais e mães separados em processos distintos para evitar qualquer tipo de situação, mas, assim, mães que ouviam os relatos de pais, grupos, onde cada um ouvia a dor do outro, e, com isso, a gente procurava sensibilizar a família, e, ao final desses atendimentos, que eram 4 atendimentos, a gente conversava, fazia um atendimento individual para saber da possibilidade de um acordo. Então, era uma espécie de mediação, né? Um trabalho conciliatório que está previsto nas nossas atribuições do cargo, no cargo da corregedoria, nos provimentos do cargo, né? Fazer conciliação, fazer mediação, isso tudo é atribuição do psicólogo do quadro do tribunal. Agora, com a demanda que nós temos hoje, uma média de 30 a 40 processos por técnico por mês, nós não temos como sair daquilo que a gente foi contratado basicamente, que é fazer avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica ela é diferente da conciliação, porque ela é um trabalho de avaliação, onde a gente busca elementos com a família, junto à família, de informação ao juízo de família. Esses elementos eles vão embasar uma decisão de família, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz entrevistas com toda a família. Entrevistas com os pais, entrevistas com a criança e adolescente, entrevistas da criança na presença do pai somente, depois ou antes, entrevista da criança na presença da mãe. Muitas vezes, quando é necessário, a gente entrevista outras pessoas da família que moram na casa, a companheira do pai, o companheiro da mãe, pessoas que vão fazer parte da rotina daquela criança. Quando a criança faz tratamento psicológico, nós também entramos em contato com o psicólogo que está na clínica para entender quem leva, quem busca, o estado em que está a criança. Tem alguns casos, por exemplo, eu estou atendendo agora um menino, ele tem um déficit global de desenvolvimento, um transtorno, um atraso geral de desenvolvimento,
Eu desconheço, a gente estudou isso na faculdade, né? Mas eu não me sinto capaz, tecnicamente, de falar sobre uma criança que eu não atendo. Eu precisaria de muitos atendimentos para entender esse menino. Né? Ele tem 4 anos de idade, os pais se separaram, tem uma guarda provisória compartilhada provisória, e o pai está pedindo uma alternância semanal para que ele possa levar o menino a todos os atendimentos. Ele tem psicomotricista, fonoaudiólogo, arteterapeuta, terapeuta ocupacional, ele faz hipnoterapia, além da escola, além de fisioterapeuta e além de... Enfim, o menino tem 7 pessoas que acompanham ele, e essas 7 pessoas acompanham ele, conhecem ele, né? Ele tem uma dificuldade na fala, uma dificuldade motora. Esse processo veio para eu fazer a avaliação psicológica, né? E aí, quando eu li, quer dizer, em que eu posso ajudar o juiz para entender essa situação? Eu posso entrar em contato com os profissionais que atendem a criança, saber como está a criança, quem leva, quem busca, quem cuida, se o pai e a mãe participam e até quando participam, e se haveria um prejuízo ou um ganho nessa alternância semanal. Porque hoje o pai tem 3 dias da semana, a mãe tem 4 dias da semana, mas o pai não consegue acompanhar na fisioterapia e na fono. Então, assim, há um prejuízo em se alternar isso? É essa a pergunta que o juiz quer. Então, eu sou expert no assunto, mas eu tenho limitações. Eu vou dizer aquilo que me disseram e vou colocar no laudo, né, para que o juiz possa, então, decidir. Então, nosso papel é de avaliação psicológica, é de trazer informação técnica sobre aquilo que está sendo discutido. Por isso difere da conciliação, porque não necessariamente as pessoas chegam a uma conciliação. Às vezes, quando encaminha um processo para o psicólogo, para a equipe técnica, isso é até dificultado. Por que isso acontece? Porque quando a gente faz um laudo e a gente entrevista a família durante 5, 7, 8 atendimentos, durante 1 mês e meio, 2 meses, a gente faz atendimento em torno de 60 minutos e conversa com todos, e a gente diz, olha, logo de antemão, aqui não tem sigilo ético. O sigilo ético do Código de Ética do Psicólogo, que é aquele sigilo obrigatório no atendimento clínico, dentro do tribunal ele é relativizado. Ele é relativizado pela lei que criou o cargo do psicólogo jurídico, então ele se contrapõe ao Código de Ética, e essa lei diz que o meu cliente não é a pessoa só que eu estou atendendo, o meu cliente é o juízo a quem eu presto serviço. Eu sou auxiliar da justiça. Então, eu sou obrigada, por força de lei, a dizer para o juiz aquilo que o juiz precisa saber, dentro de alguma questão que a gente pode até combinar no atendimento. Olha, eu não quero que passe o meu telefone, porque o outro está me ameaçando, né, essas coisas. Eu não quero que diga onde eu estou morando. Eu falei, olha, a senhora tem que dizer, mas também não é problema meu. Eu não direi no laudo, mas isso vai chegar em algum momento, né, vai ser importante ser dito. E muitas coisas também, a gente, com a prática, vai aprendendo, a gente não pode escrever. A gente tem que ter muito cuidado de escrever para que não prejudique essa tentativa que a gente tem, que é de que a família chegue também a um estado de sensibilização que possa fazer um acordo, né? A gente não pensa no acordo como objetivo final, mas nós temos também um compromisso social, de pacificação social, de ser instrumentos também de intervenção social nesse sentido. Então, muitas coisas que a gente ouve nos atendimentos, a gente não escreve. E existe esse princípio que me protege no meu Código de Ética, que diz que o laudo ele deve ser econômico. É o princípio da economia, da escrita do laudo. Eu só preciso escrever aquilo que for o suficiente para o juiz entender. Então, eu escolho, como técnica, o que eu posso escrever e o que eu devo não escrever. Então, isso também me ampara. Então, quando a gente faz um laudo, entrevista a família e escreve, né, coloca no papel assim, olha, fulano, existe uma parte do laudo que se chama análise das entrevistas. Então, a gente resume brevemente, vai lá, relê as entrevistas e coloca falas em aspas, alguns pontos que considera importantes, para que eu possa entrar na parte seguinte do laudo, que é a análise do caso. Quando eu faço isso, as pessoas leem, volta naquele ponto lá atrás, flecha, da petição inicial. Lá na petição inicial, a ideia do código é que a pessoa não leia, não receba contrafé, para que não se sinta aviltado, né, em muitos momentos de ser exposto e disso dificultar uma negociação. Mas, às vezes, lá no psicólogo não vai ter jeito. Porque já teve uma audiência de conciliação, já teve, talvez, mais de uma audiência, e quando chega para estudo,
tem coisas que precisam ser ditas, né? E eu vou ter que dizer. E aí, infelizmente, as pessoas saem com ódio mortal. Eu falei aqui na última palestra que nós, psicólogos e assistentes sociais, somos odiados. Porque é muito difícil agradar a todos, ou a um ou a outro. A gente sempre coloca, expõe um lado ou outro e fica difícil, né? E assim, felizmente, eu falo isso assim com muito prazer. A gente tem a honra na capital de trabalhar com advogados excelentes. Excelentes, excelentes. Está aqui Marcelo Santoro, Luiz Sibilo e outros aqui, Érica, que eu estou vendo ali atrás. Colegas assim que a gente faz um verdadeiro trabalho conjunto, com muita ética. O próprio Flecha, né, já teve processo lá no setor, em que, ainda que o advogado discorde do laudo, a gente pode... Eu peço ajuda para o advogado, eu falo assim, olha... o seu cliente está precisando de uma orientação, assim. Olha, me desculpa, mas a sua cliente está fazendo alienação parental. Sabe? Não vai ter como deixar de dizer isso, porque a gente tem que dizer, mas você precisa orientar para ajudar. Eu estou propondo uma coisa assim, assim, assado, sabe? Conversa com ela, vê o que é possível ser feito, porque eu vou ter que falar disso, mas você ajuda. E quando o advogado tem essa atitude ética, tem esse dever, esse compromisso com a família, de ajudar e de querer salvar a família, é totalmente diferente. A gente consegue fazer um trabalho. Então, aí a gente é menos odiado, porque a gente compartilha a responsabilidade do laudo com os advogados, né? E isso é muito bom. Então, o nosso trabalho é diferente da conciliação, porque a gente não tem a conciliação como finalidade, o objeto da avaliação não é o objeto conciliatório, é a avaliação da dinâmica da família. Então, a gente é como se fosse uma investigação de como funciona essa família, como é que a criança interage com o pai, como a criança interage com a mãe, como que é quando vai na casa do pai final de semana, como que é as férias, né, na companhia de um e de outro. Então, é trazer elementos técnicos para que o juiz possa decidir. Às vezes, até dificulta essa conciliação. Nós estamos sujeitos também, enquanto peritos, aos impedimentos e suspeições, né, do Código. Então, isso também tem muito peso no nosso trabalho. A gente sempre vive com a faca no pescoço, porque, dependendo do que a gente escreva, as pessoas se sentem, muitas vezes, ofendidas e aviltadas, e invadidas, principalmente. E a gente está sujeito a essas questões técnicas, né, e éticas, que eu acho que é o que acontece na prática, e a gente tem que ter muito cuidado com o que escreve. Eu fico muito triste, eu realmente lamento quando vem laudo, e eu tenho vergonha de ser psicóloga, vergonha alheia. Sabe? Tem hora que eu tenho vergonha alheia, realmente, que vem aqueles laudos, aquelas pérolas de profissionais de consultório, que não é verdade, Silvia. Está aqui Silvia Inês Ramos, que é minha colega da Defensoria Pública, excelente psicóloga. E, assim, são pérolas, são laudos que atendem a criança uma única vez, que fazem um diagnóstico. Eu fico realmente impressionada como que os colegas têm essa bola de cristal, né, porque a gente precisa de tantos atendimentos para começar a entender alguma coisa. Eles fazem um atendimento sem atender a outra parte que não levou a criança, então atende geralmente a mãe, que é quem leva a criança, e diz no laudo que o pai precisa de terapia. Aí eu falo assim, olha, terapia acho que é importante, mas sem conhecer a pessoa, porque ou são profissionais ingênuos, eu acredito que exista isso ainda, ingenuidade por falta de experiência. Por falta de experiência, você acaba escrevendo aquilo que a pessoa te contou, você acredita piamente em tudo que a pessoa te conta. Eu acho que isso tem um pouco de falta de experiência. Mas tem também um descomprometimento técnico e ético com o ser profissional da psicologia. Quando você vai fazer psicologia, a primeira coisa que a gente aprende é trabalhar com a escuta. A escuta, o que nós chamamos de escuta, é o nosso objeto de trabalho do psicólogo. A escuta é um trabalho de interpretação. E é muito difícil interpretar. Interpretar significa ler por detrás do que é dito. E fica muito difícil interpretar. Citando o exemplo desse laudo que eu estou atendendo agora, um exemplo, é que, às vezes, o interpretar o que eu estou vendo num pedido de guarda compartilhada? O que essa pessoa quer quando ela pede guarda compartilhada? Aí a gente começa a trabalhar isso com a família. O que o senhor entende por guarda compartilhada? Ah, isso, isso e isso.
Aí, quando ele fala uma palavrinha-chave, responsabilização, controle, participação, a gente vai anotando, palavra-chave, depois eu volto. Descreve para mim o que o senhor entende disso, participação na vida ativa. Aí você vai entrando, você vai esmiuçando. É quase método de alfabetização, de palavração. Você dá uma palavra e vai definindo. E aí você toca no ponto, né? E a gente toca na ferida. E aí você diz assim, mas é necessário um processo de guarda compartilhada? Várias vezes a gente consegue, nesse trabalho de reflexão, do que está por detrás do pedido óbvio, intervir a ponto da pessoa desistir, ou vai para uma audiência, a gente sugere, não é? A gente sugere em vários laudos assim, tendo em vista a postura da família, diferente da postura da inicial, tendente a um processo de conciliação, sugerimos que seja viabilizado o meio conciliatório. Isso é a dica para o juiz marcar uma audiência de conciliação, porque saiu da psicologia prontinho para um acordo. Porque trabalhou ali, a gente conseguiu sensibilizar e a pessoa entrou num estado realmente de entendimento de algumas coisas. Isso nem sempre é possível, mas o fato é que esse é o nosso trabalho, é a escuta. Eu tenho que interpretar, eu tenho que ser capaz de ler e de ouvir além do que ele está me dizendo e além do que eu estou vendo. E aí isso tem que ter muito critério. Você não pode entrevistar a pessoa uma vez ou sem nenhum critério e escrever e falar coisas, né, tão sérias e que mexem tanto e que interferem tanto na vida de uma família, né? Então, esse compromisso é muito importante. Então, é isso, basicamente. Agora, para fechar, eu achei tão interessante uma fala do Sandro, que ele colocou assim, sobre a conciliação. O Sandro disse assim, na audiência de conciliação, acho que você estava parafraseando o Flecha, você colocou assim, a audiência de conciliação não trata a causa, ela só trata o sintoma, né? Levando esse paralelo para a avaliação psicológica também não trata a causa, ela só trata o sintoma. O que a avaliação faz não é que ela só trata o sintoma é que é o meu objeto de estudo. É o sintoma que é o objeto da avaliação psicológica. Então, a gente não trata a causa, a gente não trata o sintoma, a gente estuda o sintoma, a gente mostra para o juiz qual é o sintoma. E aí é importante que a gente tenha limitação desse espaço para que não vire terapia também. Nós, no tribunal, a equipe técnica não realiza psicoterapia. Nós fazemos os atendimentos para a avaliação psicológica, que é gênero, que é a espécie do gênero perícia, espécie do gênero exame, vistoria, previsto no Código, enquanto auxiliar da Justiça, que traz uma informação técnica que vai auxiliar o juízo. E o que a gente faz é mostrar qual é o sintoma que a família tem, quais são as questões que estão veladas por detrás daquele processo, daquelas falas, né? E aí, quando é o caso, a gente sugere para as pessoas, olha, procura um terapeuta, você está precisando de uma terapia. A gente faz o atendimento da criança e a gente dá algumas orientações. Orientações técnicas nós damos, mas nós não realizamos tratamento, né? Então, é isso. Eu só quis fazer esse recorte para dizer onde que está inserido o profissional, o psicólogo e o assistente social, dentro desse procedimento. Não é conciliação, não é mediação, é perícia, é avaliação psicológica. Dentro disso, a gente pode trabalhar algumas questões que, às vezes, ajudam a conciliação e, às vezes, prejudicam, né? Mas eu acho que sempre com esse compromisso ético de intervir, ajudando a família a crescer. Pode ajudar, pode prejudicar, talvez, o processo, né? Muitas vezes, o processo, as pessoas ficam mais raivosas, mais indignadas, mais irritadas. Não é verdade? Mas a intervenção do psicólogo é útil. Eu sempre, pelo menos é assim que eu quero ser, né? Que eu pretendo ser enquanto profissional, útil para que aquela família possa crescer com aquelas questões que a gente refletiu ali, naquele espaço, né? De tão pouco tempo, mas pontual dentro de um processo. Tá? Queria agradecer mais uma vez, e é isso. Obrigada.